Olá, boa tarde. Vamos continuar nossa leitura de onde nós paramos, né? Então, nós paramos aqui na introdução do livro do professor Felipe Aquino, A Mulher do Apocalipse, né? Nós estávamos aqui, ó. Esse foi o último parágrafo que nós lemos. Vou ler ele novamente. É-me grato recordar, dentre as muitas testemunhas de tal espiritualidade, a figura de São Luís Maria Grignion de Montfort, que propôs aos cristãos a consagração a Cristo pelas mãos de Maria como um meio eficaz para viverem fielmente os compromissos batismais. Bom, eu falei um pouquinho sobre a consagração, a total consagração, e faltou eu dizer que ela é a vivência com bastante fervor das promessas do nosso santo batismo. Então, é necessário que aquele que se consagra tenha em mente o cumprimento dessas promessas mais fielmente possível, né? Então, se confessar com frequência, buscar não pecar, principalmente não cometer nenhum pecado mortal, estar sempre com a Eucaristia, né? Buscar sempre a Eucaristia, não só nos domingos, mas em toda ocasião que for possível, e também participar de orações e movimentos marianos, que nos ajudam a crescer na fé. Também faltou eu dizer sobre a consagração, sobre a total consagração, que depois que você se consagra, Nossa Senhora escolhe aqueles que mais necessitam para receber as graças que você consegue. Então, por exemplo, quando a gente busca as indulgências, desculpa que deu um branco aqui, as indulgências, você pede por uma alma ou por você mesmo. Quando você é consagrado a Nossa Senhora, ela vai dar essa indulgência àquela alma que mais necessita. Ou seja, ela sabe melhor do que a gente qual alma está precisando da indulgência plenária, das indulgências parciais, e vai distribuir isso de uma maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz. Às vezes a gente está rezando por uma alma que já conseguiu sair do purgatório, e outras vezes uma alma que a gente não lembra de rezar por ela está lá, precisando das nossas orações. Então, Nossa Senhora vai distribuir as graças de acordo com aqueles que mais necessitam. E aquela que é obrigatoriamente nossa, ela vai adornar mais ainda. Então, quando você pede indulgência para alguém, você tem uma parte para você, né, de mérito, você vai ter aí, pela sua caridade, um certo mérito. Esse mérito vai se tornar muito maior porque você fez isso com Nossa Senhora, tá? Mas vamos agora continuar a nossa leitura, né? Usei e abusei das citações dos santos, dos padres da igreja, dos seus doutores e dos papas, pois seus ensinamentos são insuperáveis em verdade, clareza e profundidade. E seus escritos estão isentos de erro. Como são muitas as citações, usei siglas para referenciar os livros. Como não tenho acesso a todas as fontes originais, fiz uso das citações retiradas de livros de outros autores respeitados. Nada meu há neste pequeno livro, mas tão somente um pouco de tudo aquilo que o Espírito Santo revelou à Igreja, nestes mais de 2000 anos de sua vida sobre as maravilhas de Nossa Senhora. É nosso desejo que Maria seja mais conhecida, amada e servida, para que um maior número de seus filhos venham a Jesus por meio dela. À Santa Mãe do Senhor, a nossa mãe, dedico estas linhas. Que ela as transforme em um humilde meio de ajudá-la a implantar na terra seu reino, para que então, como ela quer, se estabeleça o reino de Jesus entre nós.
e consagrando-nos a Maria integralmente e radicalmente, ensina São Luís de Montfort que apressaremos a vinda do reino de Maria e, como consequência, do reino de Jesus à terra. Que a Virgem Santíssima conceda-me a graça de poder escrever essas linhas por ela, isto é, com seu espírito, com ela, isto é, imitando as suas virtudes, nela, mergulhado em seu seio e sua alma, e para ela, para servi-la como bom servo. Isto faremos se Deus assim o quiser, pois é Ele que opera em nós o querer e o fazer. Filipenses 2:13. Invocando, portanto, o Espírito Santo, é que queremos rezar esta santa coroa de glórias da Virgem Maria e meditá-la com amor e devoção. Que a Virgem Santíssima abençoe copiosamente a todos aqueles que fizerem uso desses escritos e conceda-lhes a graça de serem seus ardorosos escravos de amor. O autor. Bom, vale lembrar aqui, gente, falar rapidinho sobre o professor Felipe Aquino, que ele é consagrado a Nossa Senhora também pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Aqui está, né, o professor Felipe Aquino. Ele é doutor em Engenharia Mecânica pela Unesp, mestre na mesma área pela Unifei, foi diretor-geral da FAENQ, atual EEL USP, durante 20 anos, então ele foi diretor dessa faculdade. Recebeu do Papa Bento XVI o título de Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno, no dia 6/2/2012. É professor do Instituto de Teologia Bento XVI da Diocese de Lorena e da Canção Nova, com missio canônica do Senhor Bispo Emérito da Diocese de Lorena, Dom Benedito Beni. Foi casado durante 40 anos, é viúvo e pai de 5 filhos. Na TV Canção Nova apresenta o programa Escola da Fé e Pergunte e Responderemos. Na rádio apresenta o programa No Coração da Igreja. Nos finais de semana prega encontros de aprofundamento em todo o Brasil e no exterior para casais, noivos e jovens. Escreveu vários livros de formação católica pelas editoras Cleofas, Loyola e Canção Nova. Então aqui nós conhecemos um pouquinho mais sobre o nosso autor, né? E ele quer, a partir deste livro, também inspirar mais pessoas a serem consagradas a Nossa Senhora. O nosso estudo é com o objetivo de conhecer melhor a Virgem Maria. Mas se após o estudo alguém se sentir também chamado a se consagrar, né, eu aconselho que leia o livro de São Luís, o Tratado da Verdadeira Devoção, e se não conseguir ler sozinho, que procure um curso e que faça essa consagração, porque ela é muito frutuosa. Primeira estrela, a Imaculada Conceição. Já no princípio, quando nossos primeiros pais romperam com Deus pela soberba e desobediência, lançando toda a humanidade nas trevas, Deus misericordiosamente prometeu a salvação por meio de uma mulher. Porei ódio entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Se foi por meio de uma mulher, Eva, que a serpente infernal conseguiu fazer penetrar seu veneno mortal na humanidade, também seria por meio de outra mulher, Maria, a nova Eva, que Deus traria o remédio da salvação. Na plenitude dos tempos, diz o apóstolo, Deus enviou seu Filho ao mundo nascido de uma mulher. Gálatas 4:4. Do ponto central da história da salvação, se dá um acontecimento ímpar em que entra em cena a figura de uma mulher. O mesmo apóstolo nos lembra. Não foi Adão seduzido, mas a mulher. Primeira carta de São Timóteo 2:14.
Portanto, devia ser também por meio da mulher que a salvação chegasse à terra. Para isso foi preciso que Deus preparasse uma nova mulher, uma nova virgem, uma nova Eva, que fosse isenta do pecado original, que pudesse trazer em seu seio virginal o autor da salvação, que pudesse enganar a serpente maligna, da mesma forma que esta enganara Eva. O pecado original, por ser dos primeiros pais, passa por herança, por hereditariedade a todos os filhos, e os faz escravos do pecado, do demônio e da morte. O pecado original, por ser dos primeiros pais, passa por herança, por hereditariedade a todos os filhos, e os faz escravos do pecado, do demônio e da morte. Eu li 2 vezes esse parágrafo, porque nós somos estes filhos. Muitas pessoas não entendem quando se diz que todos nós nascemos manchados pelo pecado original. Por isso é tão importante batizar logo as crianças. Todos nós nascemos com o pecado original. E somente pelo batismo esse pecado original é apagado. É extremamente importante batizar os bebês. E é por isso que não se batiza mais adultos na nossa igreja. Apenas quando acontece de um adulto que não é batizado se converter, resolver ser batizado. Mas aqueles que já nascem na igreja católica, quanto antes forem batizados, melhor. Chegando mesmo a ser pecado e pecado mortal os pais procrastinarem este sacramento aos filhos. Então, é extremamente importante darmos atenção a isso. Todos nós estamos manchados pelo pecado original. Nascemos assim, e somente o batismo vai nos livrar deste pecado. Mas, porém, a concupiscência da carne, gente, ela continua. Nós temos sempre aquela tentação a cair em pecado. Nossa Senhora não teve isso. Nossa Senhora nasceu isenta disso, a partir da sua Imaculada Conceição, um dos dogmas da Igreja que nós estudaremos também neste livro. Continuando. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: o gênero humano inteiro é, em Adão, como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Parágrafo 404. Então, aqui a explicação do Catecismo da Igreja Católica, O gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo, um só homem. Então, se Adão pecou, todos nós pecamos juntos. Assim como Jesus é a cabeça da igreja e todos nós somos o corpo da igreja. Então, em Jesus, todos nós fomos salvos, desde que cada um de nós aceite individualmente essa salvação. Continuando, a partir do pecado de Adão, toda criatura entraria no mundo manchada pelo pecado original. O que fez então Jesus para poder ter sua mãe bela, santa e imaculada? Ele quebrou a tábua da lei do pecado original e jurou que no lenho da cruz, com seu sangue e sua morte, conquistaria a Imaculada Conceição de sua Virgem Mãe. Para Deus não existe o tempo. Então, Nossa Senhora nasceu limpa, lavada no sangue de Jesus. São Leão Magno, Papa do século V e doutor da Igreja, afirma: o antigo inimigo, em seu orgulho, reivindicava com certa razão seu direito à tirania sobre os homens e oprimia com poder não usurpado aqueles que havia seduzido, fazendo-os passar voluntariamente da obediência aos mandamentos de Deus para a submissão à sua vontade. Era, portanto, justo que só perdesse o seu domínio original sobre a humanidade, sendo vencido no próprio terreno onde vencera. Como nenhum ser humano era livre do pecado e de Satanás, foi então preciso que Deus preparasse uma mulher livre,
para que seu filho fosse também isento da culpa original e pudesse libertar seus irmãos. Assim, o Senhor antecipou para Maria, a escolhida entre todas, a graça da redenção que seu filho conquistaria com sua paixão e morte. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi o primeiro fruto que Jesus conquistou com sua morte. E Maria foi concebida no seio de sua mãe, Santa Ana, sem o pecado original. Como disse o cardeal Suenens, a santidade do filho é causa da santificação antecipada da mãe, como o sol ilumina o céu antes de ele mesmo aparecer no horizonte. O cardeal Beruli explica assim: para tornar a terra digna de trazer e receber seu Deus, o Senhor fez nascer na terra uma pessoa rara e eminente que não tomou parte alguma no pecado do mundo e está dotada de todos os ornamentos e privilégios que o mundo jamais viu e jamais verá, nem na terra e nem no céu. O anjo Gabriel lhe disse na Anunciação: Ave cheia de graça. Lucas 1, 28. Nesse cheia de graça, a Igreja entendeu todo o mistério e dogma da Conceição Imaculada de Maria. Se ela é cheia de graça, mesmo antes de Jesus ter vindo ao mundo, é porque é desde sempre toda pura, bela, sem mancha alguma, isto é, imaculada. E assim Deus preparou a mãe adequada para seu filho, concebido pelo Espírito Santo, diretamente, Lucas 1,35, sem a participação de um homem, o qual transmitiria ao filho o pecado de origem. Além disso, não haveria da terra sêmen humano capaz de gerar o Filho de Deus. Não haveria na terra sêmen humano capaz de gerar o Filho de Deus. Desde os primeiros séculos, o Espírito Santo mostrou à Igreja esta verdade de fé. Já no século VII e VIII, apareceram alguns hinos e celebrações em vários conventos do Oriente, em louvor à Imaculada Conceição. Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX declarava dogma de fé a doutrina que ensinava ter sido a Mãe de Deus, concebida sem mancha, por um especial privilégio divino. Na bula Inefabilis Deus, o Papa diz: nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Então, este é um trecho do texto que declara a Imaculada Conceição como um dogma de fé. E isso significa que não pode ser questionado o fato da Virgem Maria ter nascido totalmente livre da mancha do pecado original. Nós, católicos, temos que crer nesse dogma. Se a pessoa é católica e não acredita em um dogma de fé, ela está em pecado mortal. A Igreja declarou através do Papa. E o Papa, ele coloca aqui, olha, que esse foi, o Papa Pio X, declarou, nós declaramos. Por quê? Porque ele está falando em nome da Igreja e ele está falando com o aval do Espírito Santo. Quando um Papa faz um pronunciamento, escreve uma bula, faz ali um documento oficial, ele fala em nome dele, da Igreja e do Espírito Santo. Então, nós temos que acreditar.
Nossa igreja é católica, apostólica, romana, porque crê nas palavras do nosso Papa. O Papa, ele é, aqui na Terra, o representante de Deus. Então, vamos, para encerrar hoje, ler novamente, agora grifando, né? Estudando este parágrafo tão importante. Então, olha, não contente em declarar, ele diz, nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça especial privilégio e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Então, não foi em virtude dos méritos da Virgem Maria, mas dos méritos de Jesus Cristo, aquele que é o Salvador do nosso gênero humano. A bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Isso foi revelado por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Então, essa doutrina foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Todos os fiéis batizados precisam crer nesta doutrina da Igreja Católica. Então, nós, católicos, apostólicos, romanos, devemos obediência e crença naquilo que é declarado pela nossa Santa Igreja. Certo? Então, recordando aqui, este capítulo, a primeira estrela da Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Primeira estrela das 12 estrelas que estão na coroa do Apocalipse é a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Nós não terminamos, né, este capítulo, ele continua, mas nós vamos parar por aqui. Ruminemos esta verdade da nossa fé. A Virgem Maria, ela é toda cheia de graça, né, como o anjo diz, porque ela foi concebida já no mérito de seu filho, totalmente livre do pecado original. Para Deus o tempo não existe. Nós podemos rezar aqui por uma coisa que aconteceu séculos atrás e interceder por isso. Nós podemos rezar por coisas que virão e interceder por isso. Todas as missas, o Calvário é atualizado na nossa vida. Jesus nos salva novamente. Jesus, de maneira incruenta, renova o seu sacrifício em cada missa. Nós temos estes dogmas de fé e nós precisamos crer neles. Eu não rezei no início, então vamos encerrar com uma oração da Ave Maria e pedindo ao Espírito Santo que durante o nosso dia de hoje venha, né, e até a nossa próxima aula, venha nos trazer esta realidade da Virgem Maria concebida sem pecados originais, sem pecado original, para o nosso entendimento. Nós não somos capazes de entender sozinhos, mas com a iluminação do Espírito Santo conseguiremos crer e, a partir da nossa crença, entender o que é possível ser entendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquem com Deus
e até o próximo, nossa próxima aula.